Pois bem, essa é uma das partes mais interessantes. Eu vou tentar ser claro, mas esse é um assunto complicado mesmo. Eu vou tentar responder aquela colocação de que os transexuais são cérebros de mulheres que nasceram em corpo de homens. Isso daí é falso, é uma completa besteira, ok? Isso daí começa mais ou menos em 1991 com o estudo de um senhor chamado Simon Levey, ok? Simon Levey. Ele é um homossexual. Quando ele perdeu o parceiro dele, ele prometeu provar, ok? Ele se comprometeu a provar que o homossexualismo era genético. Isso aí que vocês vão descobrir sobre ele. Mas ele fez essa pesquisa, e essa pesquisa apontava lá que o cérebro do homem era parecido com o de uma lésbica e o do homossexual era parecido com o de uma mulher. Só que logo encontraram vários problemas no trabalho dele. O primeiro problema era o seguinte, que a amostra de homossexuais, os cérebros de homossexuais eram todos eles tinham morrido de AIDS. E a AIDS tem um efeito no organismo de diminuição de testosterona, ok? Tem impactos no cérebro que de vez em quando perde, sim, um pouquinho do volume cerebral. E os cérebros de homens heterossexuais que ele comparou, eles morreram das mais variadas causas. Ou seja, não foi uma comparação legítima. E logo os críticos já apontaram, os cientistas sérios já apontaram isso. E tem outra, mais ou menos 15% dos cérebros dos homossexuais, da amostra dele, tinham aquelas partes que ele chama de masculinas maiores, ok? Maiores do que de todos os heterossexuais. Ou seja, que negócio de cérebro determina comportamento é esse? E da mesma forma, 15% dos cérebros dos homens heterossexuais, na amostra dele, eles tinham aquelas partes femininas menores do que a dos homossexuais, ou seja, logo caiu em descrédito. Mas ainda hoje vocês vão ler menções a esse artigo, mas sem essas observações mais importantes, ok? Mas tem outros problemas nessa observação, que são os seguintes. Em primeiro lugar, o cérebro responde a comportamentos sexuais, ok? O cérebro se desenvolve de determinada forma conforme o comportamento sexual que você se adeque, que você escolha, ok? Sabe por quê? Porque existe uma propriedade cerebral chamada neuroplasticidade. O cérebro ele consegue se ajustar conforme o desafio que você coloque, você impõe a ele. Por exemplo, existem pesquisas que mostram que o volume cerebral pode crescer em até 3 meses conforme o exercício que você faça. Música, por exemplo, os músicos têm determinadas partes do cérebro um pouquinho mais de volume, porque se exercita aquelas partes específicas do cérebro. Ou seja, neuroplasticidade. Para vocês lerem sobre isso, busquem lá nos links. Eu vou colocar todas as referências lá nos links. Inclusive a própria Scientific American, ela teve uma reportagem sobre esse assunto, comparando o cérebro dos meninos, das meninas, e se chega à conclusão ali no meio do artigo que é mais importante essa influência do crescimento, do desenvolvimento, do que da questão de nasceu daquela forma, ok? A conduta das crianças determina muito o desenvolvimento cerebral delas, ok? Então esse negócio de transexual ser uma mulher que nasceu no corpo de homem está errado, é papo furado. Principalmente porque, olha só, existe a construção social do homem e a construção social da mulher, ok? Na nossa sociedade específica, o homem tem que usar calça, cueca, não pode ter enfeite, ok? Não pode ficar tendo muita vaidade com o cabelo. E a mulher é diferente, né? A mulher tem que usar vestido, calcinha, tem que se maquiar, tem que ser perfumada. É diferente do homem. E isso é construção social que é completamente diferente, tá bom? Completamente diferente da construção social da mulher na China, ou então na África, ou então em tribos indígenas, é completamente diferente. E supor que
transexual ele necessariamente ele é condicionado geneticamente a usar calcinha, vestido e maquiagem, é estupidez. É só estupidez, ok? Não tem outra palavra. Só estupidez. Então essa é a primeira crítica da construção social. Sexo é uma construção social. Se não for isso, tem um outro problema nesse argumento, que é dizer que existe diferença entre gays, que existe o gay e o gaysaço, ok? Qual é o gay? É o cara que dá uma vez por dia, mas quer manter o pênis pendurado. E o gaysaço, o cara que é o transexual, é o cara que quer dar uma vez por mês, mas sem o pênis, ok? É isso que eles estão dizendo. Olha só, o transexual é uma mulher no cérebro é uma mulher num corpo de homem. Tá bom, então você está dizendo que o transexual quer dar uma vez por semana, ok? E sem o pênis, é mais bicho, é mais gay do que o carinha que quer dar todo dia, mas com o pênis. Não faz sentido, ok? Esse negócio de transexualismo é só uma terapia. Inclusive é uma crítica que eu faço lá, o cara usou como se fosse uma cura. Não é uma cura, é uma terapia na tentativa de amenizar os problemas psicológicos que o transexual tem, porque é uma doença, ok? Transexualismo sim é uma doença. Me acusaram ali de chamar o homossexualismo de doença, papo furado. Mas o transexualismo é uma doença, está no CID-10, e a mudança de sexo é só uma terapia na tentativa de diminuir, ok, as angústias que a pessoa tem. E que nem sempre dá certo, ok? Nem sempre dá certo. Essas pessoas continuam tendo aqueles problemas. Tanto é que, aí vem o terceiro, não é cura. Tanto é que existem vários casos de ex-transexuais. Pessoas que mudaram de sexo e se arrependem, querem retornar. Eu vou colocar 2 exemplos. Olha só, clica aqui só para um exemplo. Esse aqui é um norte-americano chamado Michael Fernandes ou Martins, eu não me lembro. Lá embaixo eu vou colocar um brasileiro também, que ele tinha mudado de sexo e ele retornou, ok? Eu não sei como eles fizeram isso, né? Também é engraçado, como é que o cara vai recolocar o negócio? Mas tipo, eles fizeram. São ex-transexuais. Então essa é a argumentação para você se bater qualquer cientista de internet, ok? Que fale que o transexual, homossexual é uma mulher num corpo de homem. Isso daí é besteira, papo furado. Pois bem, essa é a parte mais importante do vídeo, na minha concepção, porque eu vou lembrar aqui que no último vídeo que eu coloquei no ar, eu menciono lá o caso dos gêmeos monozigóticos, em que eles compartilham da orientação sexual em mais ou menos 30 a 35%, ok? Os oportunistas aí, os cientistas de internet dizem que é mais ou menos 50%. Qual é a pesquisa que eles usam para dizer que os gêmeos univitelinos compartilham da orientação sexual em 50% dos casos? Eles usam uma pesquisa de 2 babacas chamados Bailey e Pillard, ok? Essa pesquisa foi feita em 1991. Ela caiu rapidinho em descrédito porque as outras pesquisas desqualificavam ela, e esses 2 espertinhos tiveram que refazer a pesquisa no ano 2000, descobrindo que o compartilhamento de homossexualismo em gêmeos monozigóticos não chegava a 20%. Ou seja, é bem menos até do que eu disse no último vídeo, ok? E esse compartilhamento de orientação sexual é explicado pelo meio, é simples assim. Ou seja, com certeza o homossexualismo não é genético, é uma orientação. E é uma orientação tão rara que contraria 50 trilhões de células do corpo da pessoa, dizendo que ela, por exemplo, o homem, tem 50 trilhões de células ou mais, com um cromossomo específico dizendo que ela é homem, ok? É um homem. E para você contrariar isso é só em caso realmente muito raro. Ou seja, orientação sexual, a orientação homossexual é social, é comportamental, não tem nada de genético, nada, absolutamente nada. Mas tem mais uma informação interessante. Eu busquei outras fontes e eu vi que na Suécia eles fizeram uma pesquisa com todos os gêmeos da Suécia, ok? Todos os gêmeos. E eles pegaram ali
eles refinaram essa pesquisa, eles chegaram ao número de 807 gêmeos monozigóticos, ok? E adivinhem quanto por cento desses gêmeos, quando um era homossexual, o outro também compartilhava dessa orientação? Só 10%, ou seja, bem menos, ok? Só 10% peguem 2 gêmeos monozigóticos na Suécia, ok? Se um for homossexual, a chance do outro ser também é só de 10%, ou seja, fatores sociais. Mas vai além disso. Quando vocês estiverem debatendo com alguém que diz que o homossexualismo é genético, vocês falam o seguinte: me mostra então, negão, aqui ó, os genes. Me mostra o gene que determina o homossexualismo. Aí eu vou dar algum crédito para você. É só mostrar. Qual o gene que determina? Não sabe, né? Não sabe. Ah, tá bom, não precisa saber do gene. Mas vamos fazer o seguinte então. Então me mostra direitinho o que ativa esses genes, tá? Me mostra o que ativa esses genes. Me mostra, eu não sei quais são os genes, mas então vocês têm que saber exatamente o que no meio ativa o gene do homossexualismo. Não sabem também, né? Só que facilidade, né? Falar sem provar. Aí eles, sem saber isso, falam absurdos, ok? Absurdos, como 90% da homossexualidade explicada por fatores genéticos. É absurdo que nenhum biólogo sério teria orgulho de falar assim, na cara dura, ok? Mas vai mais além disso. O único cara que tentou dizer que descobriu esses tais genes gays era um babaca chamado Dean Hammer. O Dean Hammer, ele, há um tempo atrás, ele disse que tinha descoberto uma região no DNA que muitos gays compartilhavam, que era a região XQ28. Vocês têm, né? Vocês têm. Não viram? Era a região XQ28, só que logo, como sempre, caiu em descrédito, porque as pessoas não estavam observando isso em outros laboratórios. Ao ponto que um biólogo evolucionista chamado Jonathan Marks, ele entrevistou o Hammer. O Hammer, inclusive, ele foi investigado por fraude também, por fraude em suas pesquisas. Mas o Jonathan Marks, ele entrevistou lá o Hammer depois, né, da pesquisa dele ter sido descreditada, e ele perguntou assim para ele: hoje, o quanto você acha que o homossexualismo é determinado por causas genéticas, ok? Quanto é que você acha? O que o Hammer respondeu? Ele disse assim, 5% e só no caso dos homens. Ou seja, quase nada, né? E ainda assim, o que ele achava. E o Jonathan Marks, que acredito eu que seja contra essa visão, ele disse assim, pô, a sua área de conhecimento é uma área muito boa mesmo, né? A da biologia do comportamento, porque é a única área do conhecimento que você pode deixar 97% e meio de um evento sem explicação e ter um bocado de referência. Ou seja, é piada. Esse pessoal que fala que é coisa genética é piada, vocês só vão ver problemas e erros. E eu vou terminar aqui com uma brincadeira. Levar essa afirmação de que o homossexualismo é genético é a mesma coisa que dizer assim, suponho que você está lá numa maternidade, o pai está esperando o médico chegar para saber como é que foi o nascimento do filho. O cara pergunta assim, então, doutor, é menino ou menina? E o doutor fala, não é nem menino nem menina, é uma pequena bichinha. Não, como assim, doutor? Sim, é um pequeno viadinho. Não, mas doutor, mas não tem como melhorar isso, não tem como eu evitar isso? E o doutor, né, que é instruído aí pelos gênios, pelos cientistas de internet, que sabe exatamente o que ativa o gene, ok? Sabe o que ativa o gene, diz assim, bem, se você não quiser que o gene gay seja ativado, você tem que deixar o seu filho longe da influência de chocolate, de banana, de KY e principalmente da Men's Health. Se você deixar o seu filho em contato com a Men's Health, vai ativar o gene gay dele e ele solta franga. Mas doutor, se eu não fizer isso, então o que eu posso esperar? Bem, se você não fizer isso, você pode esperar que com 5 anos de idade ele já vai estar incentivando seus amiguinhos
a brincar de trenzinho, ok? Já está incentivando a brincar de trenzinho. E com 12 anos de idade ele já está fazendo chapinha e ouvindo Restart. É mais ou menos essa a consequência dessas afirmações insanas de que o homossexualismo é genético. E tudo isso é só por fatores políticos mesmo. Não tenho nenhuma dúvida de que eles só falam essas mentiras, essas besteiras, na tentativa de passar aquela lei perversa que é a PL 122, ok?